Bem-vindos ao programa Show Ansiedade. Aqui você descobre como enfrentar e superar a ansiedade, enquanto abordamos seus dilemas e a melhor forma de lidar com os transtornos ansiosos, ok? Meu nome é Fabrício Matheus, para quem não me conhece, eu sou médico especialista em medicina de família. Eu ensino pessoas comuns a diminuírem os sintomas da ansiedade da sua vida da forma mais natural possível, ok? E o tema de hoje, gente, é um tema que vai conversar muito com o que eu vou abordar no workshop de quinta-feira. E eu espero que vocês estejam inscritos, tá? Quinta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, nós vamos ter o workshop Ansiedade Dominada. A inscrição é gratuita, vai ser 100% online. Lá eu vou ministrar uma aula mais profunda, vai ter apresentação de slides, entendeu? Vai ser uma coisa um pouco mais metódica, porque ali eu vou te dar ferramental suficiente para que você consiga ter uma autonomia, ok? Mas vamos falar da live de hoje. No programa de hoje, o tema vai ser Transforme ansiedade em aliada. Como o medo pode virar motivação. Essa é uma coisa que vira e mexe acaba vindo, né, na nossa vida, de certa forma, o medo. Não só na nossa vida própria, mas na minha vida como médico, quando eu vou lidar com algum paciente, com alguma pessoa. E, gente, não é sempre que essa é a queixa principal, não é sempre que isso é o que mais aflige a pessoa. Mas eu percebo, eu preciso ter esse olhar clínico de perceber que existe um medo. Eu preciso ter esse tato de perceber que as pessoas que têm ansiedade, existe um medo que paira na vida delas, tá? E o meu papel aqui é prestar um auxílio no qual cada pessoa possa, por conta própria, abrandar esse medo, diminuir esse medo e, melhor, transformar essa ansiedade toda em aliada, de certa forma, ok? Para isso, a gente vai conversar sobre algumas ferramentas que vocês vão poder usar, tá certo? Então, sobre o tema, a princípio vai ser esse. E aí eu posso explicar para vocês uma abordagem mais positiva. Como que eu posso olhar para ansiedade ou para um quadro ansioso, como que ele pode se tornar meu aliado, né? Se a gente colocar bem entre aspas aqui. O primeiro ponto que eu quero trazer é: qual é a história da sua vida que você conta para si próprio, para si própria? Já parou para pensar nisso? Qual o lugar no qual você se coloca? É num papel de protagonismo? É num papel de coadjuvante? Entendeu? Você é o ator principal da sua peça chamada vida. Entende? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Porque se a gente sempre enxerga nós mesmos, né, nós próprios, como alguém que está ali, alguém que nunca está no holofote, alguém que não pode assumir compromisso nenhum, isso é ruim, porque isso vai pesando contra a nossa própria vida. E quando surgem oportunidades, quando surgem papéis que só podem ser vividos por nós mesmos, aí você fica ansioso, entendeu? Eu vou dar exemplos. Às vezes, a pessoa ela sempre se colocou num papel de coadjuvante. E ela nunca teve que lidar necessariamente com algo próprio dela. E, de repente, essa pessoa se vê na posição de ser pai, né? Ser mãe. Aí ela não consegue, ela fica ansiosa. Porque não que tenha que haver um treino antes, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando você se coloca num papel de responsabilidade prévia, quando você enxerga as coisas da sua vida e você percebe que algumas coisas ali não é o médico, não é o pai, não é a mãe, não é o parente, não é ninguém que vai poder fazer, e sim só você, só eu, só você. Tem algumas coisas que só eu, Fabrício, posso fazer. Eu não posso delegar isso para ninguém, eu não posso postergar isso para ninguém. E os pacientes, eles precisam entender isso. Às vezes, quando a gente fala em tratar a ansiedade de forma natural, as pessoas acham que eu vou tirar uma erva do meu bolso, né, jogar assim, e passar um cheirinho e acabou, né? Vou pingar um óleo de lavanda na cabeça. Não, gente, não é isso, tá? Não é isso. E sim no ponto que quando a gente fala de forma natural, é que seja natural para você que sofre com ansiedade, para você que tem os sintomas ansiosos, porque você consegue, a partir disso, gerar uma autonomia própria. E é isso que eu quero. É esse o intuito quando eu trago pequenos vídeos aqui com diquinhas. Tudo bem, as diquinhas elas podem ajudar, no sentido de melhorar uma coisa ali na hora, no sentido de ajudar a diminuir um pouco mais uma crise, mas no longo prazo, você precisa ter um castelo seu construído, porra.
Você precisa ter um domínio emocional, porque as pequenas ferramentas, as pequenas dicas, elas funcionam, tá? Senão eu não estaria aqui postando Reels, eu não estaria aqui postando vídeos. Mas a questão é, qual é o ponto que essas pequenas dicas que a gente aplica na nossa vida vão segurar, entendeu? Eu posso utilizar, às vezes, uma respiração controlada para apagar um incêndio dentro de uma crise de ansiedade que eu fiquei mal. Ok, pela respiração, né? Pela prática do foco em alguma coisa que está no meu ambiente, ficar mais calmo, isso pode abrandar, isso pode melhorar sim. Mas o que é sustentável? Entende? Como que você vai fazer uma base sólida, uma base forte, para que você não tenha refratariedade, para que esses sintomas não se repitam ou não se exacerbem? Ah, e outra história. Aí eu preciso que você tenha um certo domínio, ó, da sua psique, da sua mente. Entende? Isso não é uma coisa fácil. Ok, eu estou falando aqui, eu estou conversando, e a partir disso pode soar até simplista demais. Mas a questão é, existem algumas coisas que precisam ser feitas, entendeu? Existem algumas coisas que a gente precisa reposicionar na nossa vida. Eu até montei um pequeno roteiro aqui que eu vou seguir, porque senão eu acabo falando demais, né, gente? Para a gente não se perder. Então, ó, o primeiro ponto que eu falo sobre medo, né? Transformar ele em motivação, digamos assim, a gente tem que compreender os sinais de alerta que a ansiedade nos dá. Porque na minha história, eu vou falar isso melhor no workshop, mas vou falar bem rapidinho aqui. Eu já tive muita ansiedade antes de entrar para a faculdade de medicina. E eu não sabia que era ansiedade. Eu só tinha os sintomas. E aí eu ficava, caramba, o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha mente? O que é isso, né? Mas o que é isso? E hoje eu sei, hoje eu olho lá, o passado para mim é tão claro, né? Mas isso foi bom no sentido de que eu entendo a pessoa que às vezes está aí do outro lado me assistindo, me escutando, porque eu entendo que essa pessoa não é obrigada a saber que ela está tendo uma crise de ansiedade, que ela tem um transtorno ansioso, que isso pode atrapalhar as outras coisas na vida dela. Mas a partir do ponto que eu trago um conhecimento específico aqui para você, você, de certa forma, ganha uma autonomia a mais do que você tem hoje, entendeu? E aí você consegue perceber nos sinais ansiosos como focos, pequenos focos de alerta que ainda não são incêndio. Como se tivesse várias faíscas, né? Várias faíscas ali pegando no matinho, no fogo da sua vida, mas ainda não se tornou um incêndio propriamente dito. E qual que é a vantagem disso? Quando a coisa ainda não pegou fogo necessariamente, né? Quando você não teve um dano muito grande que sai irreversível na sua vida, você consegue abordar isso de certa forma. Você consegue, a partir do momento que você desenvolve um certo domínio emocional, diminuir, e não só diminuir, mas caso surjam sintomas, essas coisas no seu dia a dia, você, ó, identifica. E a partir disso você neutraliza, tá bom? Então, a ansiedade, a palavra ansiedade, a gente pode trazer ela em cunhos evolutivos. O ser humano, se a gente colocar aqui meramente biológico, que não é o caso, né? O ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, ele envolve biologia, ele envolve psicologia, ele envolve sociologia, mas eu vou isolar a parte biológica, só para entendimento. Os animais, de forma geral, né, na natureza, eles têm esse gatilho protetor para eles, que é o medo. Então, se eu sou uma possível presa para um possível predador, aquilo, né, quando eu enxergo, quando eu me sinto em uma situação de ameaça, quando eu me percebo numa situação de ameaça, o que eu vou fazer? O meu organismo vai por si só de desencadear alguns sinais e sintomas que vão falar para o meu corpo, epa, dá jeito aí, que senão sua vida está em risco, entendeu? E, só que na modernidade não é bem assim, né? Na natureza, lá na selva, na floresta, pode até ser. Mas na modernidade não é, cara. Eu não saio aqui na rua e não tem um leão querendo comer a minha cabeça. Às vezes é um chefe no trabalho, tá? Às vezes é um relacionamento que não vai bem. Às vezes é um conflito entre pais e filho, entende? Mas não é uma situação necessariamente, potencialmente ameaçadora da vida. Só que o ansioso, esse medo, ele se torna uma coisa amplificada. O que quer dizer isso, né? Então ele vai enxergar as pequenas ameaças ou as pequenas coisas do cotidiano mesmo, porque o ser humano, a gente vai lidar com muita coisa na nossa vida. Só que a forma com que a gente lida, a forma com que a gente enxerga e a forma com que a gente traz para si
vai ditar como o nosso organismo reage. E uma pessoa que tem um transtorno ansioso ou que sofre de ansiedade, basicamente está com esse mecanismo um pouco distorcido. Porque coisas que não são tão ameaças assim, a gente acaba enxergando como ameaça. Coisas que não são tão graves assim, a gente acaba enxergando como um grande sinal de gravidade, tá certo? Então é muito importante vocês perceberem a gravidade ou não desses medos, né? A realidade ou não. E uma coisa, para vocês ficarem presentes também. Tem certos pontos, certas linhas, que quando elas são ultrapassadas, você não volta. Né? Não volta se você não tiver ajuda, tá? Óbvio, quando eu falo de uma coisa física, beleza. Mas aqui falando em sintoma da parte psíquica. Então, às vezes, uma pessoa que está com uma ansiedade muito avançada, com um quadro muito grave, com crises refratárias, que às vezes já está em uso de alguma medicação, essa pessoa, ela pode ter um senso mais distorcido, de fato. Porque um dos sintomas de uma ansiedade grave é a distorção da realidade. E não só a distorção da realidade, como a despersonalização. Fabrício, o que é isso? Basicamente, a pessoa ela não vai conseguir se enxergar como ela mesma. Então, às vezes, ela vai se perder dentro de si. Às vezes, ela esquece quem ela mesma é. Entendeu? Não sei se você já percebeu isso, se você já conheceu alguém que teve isso, porque isso daí já é um sinal de ansiedade grave e avançada, tá bom? Agora, falando em distorção da realidade, é a mesma coisa que eu sair na rua e eu, por exemplo, ver um cara vendendo cachorro quente com uma faca na mão, ali cortando o pão, e eu acho que ele vai atacar o cliente, porque a minha realidade já tá ficando distorcida, porque eu já tô muito ansioso, entendeu? Então eu não sei qual ponto você tá, sabe, da sua vida, dos seus sintomas de ansiedade, mas é preciso estratificar isso, é preciso você entender isso, porque mesmo que não seja usado para si próprio, você pode enxergar alguém que você ama, você pode enxergar algum familiar, você pode enxergar algum amigo, e a partir disso você, pô, vai prestar algum auxílio, né? Nem que seja para conversar, nem que seja para orientar, ou, em casos mais graves, realmente levar para um auxílio médico mesmo, tá? Então, por isso que é importante você entender os sinais de alerta da ansiedade, para que você possa estratificar esse medo e, de certa forma, quando possível, converter esse medo. Tudo bem? Então, a gente falou aí sobre a questão da ansiedade na cadeia evolutiva. E agora, a gente vai explorar os diferentes tipos de ansiedade, como eles podem se manifestar. Uma das mais comuns, que tem ficado mais comum pelas mídias sociais, é a ansiedade social. Sabe, é a pessoa que ela não consegue lidar direito com o contato com outro ser humano. Ela evita situações na qual ela tem que conversar, na qual ela tem que se expor socialmente. Ela fica muito insegura, ela fica com muito medo de tudo isso, entende? E às vezes, por não ter uma exposição, por que que eu falo isso? Às vezes a exposição está na tela. Então, se a exposição está meramente na tela, eu passo a achar que o que existe, o que é real, é o que está ali. E não é, gente. Tá certo? O que existe, o que é real, o que está aqui, ó, no mundo concreto. Tá? No mundo, tudo bem. A gente pode falar no mundo psíquico também, naquilo que é imaterial, né, nos sentimentos. Mas ainda assim, é prudente que tenhamos um contato uns com os outros, tá? Seja no ambiente do trabalho, na família, na faculdade. E uma pessoa que acaba tendo esse isolamento, esse excesso de digital, ela fica distorcida. Ela fica distorcida e ela pode, a partir disso, ter um quadro de ansiedade social. E é pior, porque se ela tem um quadro de ansiedade social, ela vai tender a evitar situações sociais. E quando ela evita situações sociais, ela não se dessensibiliza. Ela permanece com aquilo e aquilo aumenta de escala. Porque lembra que eu falei da distorção de realidade? Então, isso eleva os patamares daquela ansiedade, tá? E aí a gente vem a uma grande ideia. Uma das grandes ideias quando fala-se em tratamento, né? Quando fala em alguma coisa mais natural, falando em ansiedade, é justamente a exposição. Não tem que ser abrupta, tá? Não pode ser abrupta porque senão causa crise. Mas é a exposição lenta e gradual àquilo que é o gatilho, possivelmente. Óbvio, às vezes a pessoa tem que estar acompanhada de um terapeuta qualificado, às vezes a pessoa tem que estar com alguém ali, com um mentor,
qualificado, entendeu? Porque senão ela não consegue fazer isso sozinho. Lembra da distorção que eu falei? Então, essa pessoa precisa meio que ser guiada. Porque a partir do momento, e vou pegar o exemplo que eu falei, né, da ansiedade social. Eu tenho uma pessoa que ela tem uma fobia social, ela tem uma ansiedade ali de lidar com situações em que existam outras pessoas ou que ela tem que conversar ou lidar com outras pessoas. O que você fala para essa pessoa num primeiro momento? Cara, eu vou te dar uma missão. Você vai dar bom dia para o porteiro do seu prédio e perguntar como que ele tá. É isso. Ponto. Entendeu? É isso. Ah, Fabrício, mas isso é fácil. Isso eu já faço. Na verdade, não, gente. Uma pessoa que está em níveis graves, ela evita contato mesmo. Ela não consegue comunicar nem com as pessoas ali do dia a dia dela direito, sabe? E a partir disso, ela vai desenvolvendo outras relações. Relações superficiais mesmo. Ah, conversa com alguém que se encontrar no elevador. Entendeu? Faz uma pergunta para o seu professor, para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, sabe? Por quê? Isso vai criando algo que antes não existia. E isso vai amplificando, só que da maneira positiva e concreta, que deveria ser de fato, sabe? E a partir disso, aqui eu estou dando exemplo da ansiedade social, obviamente, isso vai melhorando. Isso vai melhorando. Nós temos alguns outros tipos de ansiedade, alguns outros tipos de transtorno, entendeu? Que, por exemplo, ansiedade generalizada. É um quadro que a pessoa, ela não tem algo específico. É um quadro amplo, um quadro geral. É um quadro, muitas vezes, até mais difícil. Uma pessoa que está em ansiedade generalizada, que tem um quadro de ansiedade generalizada, ela precisa, sim, ter um acompanhamento de alguém que sabe, né, o que se passa, sabe as coisas que a gente pode abordar ou não nesse sentido, para que ela própria possa, ao longo do tempo, ter autonomia para lidar com essa ansiedade, entende? Então, a gente vai falar de outros exemplos aqui. Vamos ver aqui, ansiedade, compulsão com limpeza. Vamos lá. Existem, né, o espectro do transtorno obsessivo compulsivo. O que acontece quando uma pessoa ela tem uma compulsão, quando ela tem uma coisa ali que ela parece que ela precisa fazer, porque senão ela não vai ficar bem. E, gente, tem um espectro. Toda vez que eu falar aqui em algum tipo de transtorno, transtorno social, transtorno generalizado, transtorno compulsivo, tudo isso é em espectro. Como assim, Fabrício? Explica melhor. Tem aquilo que é mínimo, né? Que é uma pessoa que, ela fica meio chateada quando acontece uma coisa e vida para frente, né? Bola para frente. E tem aquele quadro que é grave, né? Que a pessoa ela não vive, ela não consegue viver, né? Ela não consegue fazer as coisas do dia a dia por causa daquele tipo de ansiedade, tá certo? Mas agora voltando, se eu tenho uma pessoa que ela tem algum tipo de mania, por exemplo, mania de limpeza, mania de arrumação, eu não consigo lidar com a vida, eu brigo com as pessoas, eu trato as pessoas mal, eu não consigo dormir porque a casa tá suja, porque a louça tá suja. Aqui eu quero separar, porque eu já vi muita gente porca. Verdade. Mas eu vou separar por quê? Uma coisa é a normalidade. Então, às vezes tem um casal que um dos dois é porco, né? Não limpa as coisas, não limpa a roupa, deixa as coisas jogadas, né? Cueca, calcinha no chão. Existe esse tipo de gente. Aí o outro fica mal, né? Ele fala, cara, não, tem que limpar, tem que fazer isso. Essa pessoa ela não tem transtorno de ansiedade, não tem transtorno obsessivo compulsivo com limpeza. Ela só quer a normalidade, porra. Ela só quer o que é normal. Mas agora a gente tem o outro lado da moeda, né? Pô, as pessoas já têm as roupas limpinhas, já passa perfuminho, lava a louça direitinho, faz tudo certo. Mas uma das pessoas não acha que isso nunca tá bom. Ela sempre fica cobrando. Ela sempre fica ansiando, porque nunca é o suficiente. Parece que aquilo nunca supre. Entende? Aí é que a gente já pode entrar num quadro de fato de transtorno, né? De uma obsessão, de uma compulsão. Esses quadros, o primeiro ponto é justamente a dessensibilização inversa, por assim dizer, né? O termo não cabe tão bem aqui, mas faz sentido. Por quê? Se ela está exposta demais à limpeza, não quer dizer que ela tem que ser exposta à sujeira, mas ela tem que ser exposta à não ação. Então, se ela tem mania de limpar a casa 1, 2, 3, 4 vezes por dia, é prudente ela, de forma consciente, entendeu? Diminuir aos poucos, aos pouquinhos, sabe? Você vai diminuindo, você vai se permitindo fazer um pouquinho menos, porque olha que interessante, a partir do momento que eu tenho consciência disso, porque o pior caso é quando a pessoa não tem consciência, entendeu? E isso é o pior, porque ela vai vivendo a vida dela sofrendo, mas ela nem sabe disso.
Mas aí tem o caso da pessoa que, pô, ela tá sofrendo, mas ela sabe que existe algo ali. Ela sabe que tem alguma coisa nela que tá incomodando, que tá gerando ansiedade. Esses casos são mais tranquilos, né? Menos difíceis de se resolver, porque você vai ter uma colaboração própria da pessoa, né? Porque se a pessoa, se o paciente, se o aluno tem consciência, ele vai querer se ajudar, porque ele sabe do problema dele, tá? Então, falando aqui na questão da limpeza mesmo, é justamente isso. Você vai tendo uma dessensibilização inversa. Você vai expondo menos e se colocando menos em situações na qual você tenha que lidar. Entendeu? Então é aquilo. Ah, eu vou lavar os pratos, mas eu vou lavar os pratos, vou deixar secando, depois eu guardo. Eu vou limpar o quarto, mas depois eu limpo a sala. A sala não está tão suja assim. E você vai fazendo esse treinamento aos poucos. De preferência, se tiver o acompanhamento de alguém, né? O acompanhamento de alguém, porque é uma coisa que muitas vezes é difícil para a pessoa conseguir fazer sozinha. E é por isso que eu falo, gente, vocês têm que se inscrever no workshop, tá? O workshop vai ser quinta-feira. Lá eu vou entrar a fundo nisso. Lá eu vou falar a real sobre como você resolve essas coisas, tá? Em 6 semanas. Entendeu? Aqui o tema dessa live de hoje é sobre transformar medo em motivação. Mas lá no workshop, quem não se inscreveu ainda, entra no link aqui na bio do Instagram, coloca seu e-mail lá, entra no grupo do WhatsApp, porque aí sim a gente vai poder guardar o seu lugar lá, porque aí vai ter essa interação ao vivo, vai ter outra plataforma, vai ter slides, tá? Não vai ser aqui no Instagram, não vai ser no Facebook, tudo bem? Então vai ser uma coisa que vai ser privada, vai ser algo fechado. Então por isso que você precisa se inscrever, tá bom? Agora vamos falar de alguns outros tipos de ansiedade. Gente, existem fobias específicas. Fabrício, que são fobias específicas? É quando uma pessoa ela tem um medo de alguma coisa, por exemplo, medo de palhaço. Você sabia que uma das fobias mais comuns é o medo de palhaço? Tem gente que não pode, é bizarro até, porque às vezes tem um aniversário de criança, e tem um palhaço lá, a pessoa é convidada, ela não vai, porque ela sabe que vai ter um palhaço, entendeu? Olha o quão limitador pode ser isso. E aí tem aqueles que são mais comuns, como por exemplo, medo de aranha, medo de barata, mas não é só aquele, nojinho, não, é o medo mesmo, a pessoa ela passa mal, ela não pode ver uma aranha, uma barata que ela sua frio, parece que vai ter um ataque cardíaco, tá? Essas são fobias específicas. E ó um dado interessante, você sabia que é mais comum o medo de falar em público do que o medo de morrer? Então, o ser humano ele tem mais medo de falar em público. De certa forma, eu estou falando em público aqui com vocês, né? Então, é um medo que eu venci lá no passado. Porque eu não conseguia antes abrir aqui uma câmera, falar sabendo que tem gente do outro lado, que as pessoas iam assistir ou me escutar depois. Porque tem toda aquela coisa, aquele espectro de preservação, né? O nosso organismo, a nossa mente, a gente quer se autopreservar, a gente quer ficar confortável, a gente não quer se expor. Que é aquilo de quando você se expõe, você corre o risco de machucar. E é engraçado, porque isso acontece mesmo, entendeu? Por exemplo, eu produzo conteúdo, né? Eu gravo aqui os episódios do Show Ansiedade, eu faço os vídeos com as dicas. E você acredita que ainda tem gente que vem falar mal, tipo, me xingar ou coisas nesse sentido? Pois é bizarro, mas é o risco. E isso é interessante, porque quando você sabe que existe essa distorção por parte das outras pessoas, você fica em paz. Porque você entende que muito mais gente vai te entender positivamente. E aí você passa a minimizar aquilo que antes poderia te machucar. E essa é uma outra dica que eu dou para quem sofre de ansiedade e acaba evitando algumas situações. Então, cara, não evite certas coisas porque você acha que as pessoas vão te apontar ou porque as pessoas vão te machucar. Porque muito provavelmente pode acontecer, entendeu? Só que a grande sacada aqui é você entender que isso é possível, mas não é por conta da pessoa, não, tá? Não é por conta disso acontecer que você vai se privar. Porque o normal não é isso. Quem tem problema não é você. Quem tem problema é quem for fazer algo, né, a respeito disso, quem for tentar te prejudicar. Então, quando, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu sou um funcionário e eu me proponho a fazer algo que possa trazer um benefício para a empresa, e aí todo mundo gosta, mas tem um funcionário que ele fica puto, que aí ele vai e tenta me sabotar, e ele tenta falar alguma coisa mal de mim pelas costas, porque ele não gostou daquilo, porque ele queria ter feito. Gente, isso fala mais sobre ele do que sobre mim.
E se eu for ficar privando, né, a vida, minhas ações, por causa das outras pessoas, não adianta, né? A gente vai acabar ficando travado, tá certo? A gente fica acabando travado. E aí eu vou falar de um outro tipo de ansiedade, né? De um outro tipo de medo que ele pode ser gerado por experiências prévias, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que acontece um grande trauma na vida da pessoa, pode ser um acidente, pode ser uma situação de abuso, pode ser, por exemplo, algo que ficou por muito tempo ali, né? Às vezes um chefe que era tóxico, né? Às vezes um pai, uma mãe que batia na criança. Eu sei que são coisas pesadas de se falar, né? Um acidente de carro que, pô, perdeu gente ali. Enfim, existem várias situações. Mas o que acontece? A pessoa ela acaba guardando aquilo que aconteceu de uma forma protetiva até, e ela traz aquela sensação, aquele estresse que aconteceu naquele momento para as outras áreas da vida dela. E é muito comum a gente perceber isso em níveis mais graves, né, em níveis mais elevados, em pessoas que vão para a guerra. Porque essas pessoas são expostas a tanta coisa ruim, elas enxergam e escutam tanta coisa, e elas presenciam, né, tanta coisa que quando elas voltam para um ambiente de normalidade, elas não conseguem se inserir direito, né? Elas ficam meio perdidas, elas ficam meio tensas. Tanto que, eu não sei se você já assistiu algum filme, alguma série, que tem aquele clássico veterano de guerra, né? Que aí ele escuta um barulho mais alto, ele já acha que é uma bomba, né? Ele já fica tremendo, entendeu? Então, isso é um exemplo de um estresse pós-traumático. E acaba entrando no espectro da ansiedade, porque a pessoa fica sempre naquela iminência de vai acontecer de novo, ou de eu não desconectei daquela situação que passou, né? Que apesar de ter deixado algumas sequelas emocionais, eu vou usar essa palavra aqui, a situação terminou, mas a sensação, né? O medo, ele não terminou. Então, com esse tipo de situação, a gente precisa ter um trabalho de reposicionamento muito forte da história da pessoa. Que a pessoa ela precisa entender por si própria. Não é alguém simplesmente chegar e falar, cara, você não tá mais na guerra, pô. É fácil fazer isso, né? Mas a pessoa ela precisa entender isso, ela precisa conectar isso com a realidade atual de certa forma, sabe? Para que isso possa minimizar. Em alguns casos é mais difícil mesmo, entende? Não é, algumas situações não são tão simples quanto parece. Então, por isso, mais uma vez, eu reforço aqui. Se você não fez a sua inscrição para o workshop, faça. Quinta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. Tudo bem? Não vai ser no Instagram, não vai ser no Facebook. A gente vai fazer na plataforma fechada. Já montei os slides, tá? A aula tá sensacional. Vou falar, ó, os 3 principais erros que impedem as pessoas de diminuírem os sintomas de forma natural. Então, fiquem atentos, tudo bem? Então, voltando sobre esses medos, é importante ter a consciência deles em um primeiro momento. Porque se eu não sei que esses medos existem, me geram ansiedade, se eu não tenho uma consciência, se isso não está no meu radar de realidade, a pessoa não tem como abordar, sabe? Então, tanto o papel de um mentor, de um médico, de um psicólogo, de um terapeuta, muitas vezes é simplesmente jogar a luz em cima das coisas. Porque uma pessoa que sofre com ansiedade, cara, desculpa, mas ela tá numa situação que às vezes ela tá preocupada demais com o sofrimento dela. Então ela precisa de um guia, de alguém para falar, ó, vem cá. É como se alguém pegasse na mão, falasse, tá vendo isso daqui? Não é bem assim. Ah, tá vendo isso daqui? Isso você tem que se preocupar mesmo. Isso nem tanto. Porque a pessoa ela vai adquirindo autonomia própria depois. Quando ela tem alguém que demonstra isso para ela, alguém que auxilia ela, alguém que dá clareza para a vida dela. E é isso que a gente precisa ser muitas vezes, luz, sabe? Então, muitas vezes, o meu papel como médico, como terapeuta, como mentor, é simplesmente iluminar a vida da pessoa. Eu não faço, assim, não desmerecendo o meu próprio trabalho, né? Mas não é que eu não faça nada. Mas, às vezes, eu só trago uma perspectiva que a pessoa não tinha, sabe? E isso é muito interessante, porque dá uma sensação para a pessoa, né? De, cara, era isso. Nossa, Fabrício, era isso. E eu não estava reparando, eu não estava presente. Né? Às vezes era um relacionamento que ela estava achando que estava ok e não estava. Às vezes era uma situação mal resolvida lá do passado que ela simplesmente ignorou. E eu falo, não, não ignore, traga isso e resolva. Você entende?
Porque são coisas que muitas vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não percebe. E a partir do momento que você pega esses pequenos medos, esses pequenos traumas, essas coisas que estão soltas na nossa história, a nossa história é muito grande, né? Então, eu estou supondo que eu estou falando com pessoas maiores de idade aqui. Vamos supor que o mais novo tenha 18 anos, 17, 16, não sei. Mesmo assim, você já tem uma bagagem prévia. Você já tem bastante coisa que aconteceu na sua vida. Você foi criado, você cresceu, entendeu? Você passou por algumas experiências boas, outras nem tanto. E tudo isso formou, de certa forma, quem você é hoje. Por isso, uma das perguntas que eu costumo fazer é: quando você se percebeu ansioso? Como era antes e como ficou depois? Você percebe algo aí no meio do caminho? Porque geralmente isso é um indicativo de alguma coisa que a gente pode abordar, de alguma coisa que a gente pode aprofundar, tá? Então, períodos de transição, são comuns. Às vezes a pessoa morou com os pais a vida toda. Aí já tinha os pais mais velhos, tal, ainda morava na casa dos pais e por algum motivo ou a pessoa muda, né? E aí quem fica ansioso são os pais, ou os pais falecem, alguma coisa nesse sentido, e quem fica ansioso é o filho. Só um exemplo, tá? Cara, e às vezes a pessoa não identifica que teve um período de transição pelo qual ela passou, que ela não conseguiu lidar direito, ela não conseguiu depurar aquilo emocionalmente falando, e aqui a gente está falando de domínio emocional, entende? Então, uma pessoa, para diminuir de fato os sintomas da ansiedade, ela necessita ter um domínio emocional, porque senão isso não acontece, ou tende a não acontecer tão bem. E aí fica sempre naquela de, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Então, você ter essa noção panorâmica, né, da vida e das sensações e dos acontecimentos te dá um poder muito grande, certo? Te dá um poder muito grande mesmo. E aí eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, que é bem senso comum, mas que funciona para vocês entenderem sobre as coisas que acontecem na nossa vida, sobre como a gente conta a nossa própria história. Você pode ter, por exemplo, um pai que é alcoólatra e cria 2 filhos. Para ficar mais drástico ainda, exemplo, gêmeos nasceram no mesmo dia, na mesma situação. E os 2 são criados pelo pai alcoólatra. E eles crescem enxergando esse pai beber, fazer coisa errada, né? Ser violento com eles, entendeu? E aí, esses gêmeos, em um determinado ponto, eles vão para caminhos diferentes. Um se torna um grande empresário, né? Forma uma família linda. E ele não bebe, nunca bebeu. Outro se torna um alcoólatra. Ele vira um desempregado, ele vive bebendo, pedindo dinheiro na rua, vive bêbado na calçada. E aí você pode se perguntar, nossa, peraí, você falou que os 2 foram criados pelo mesmo pai, eles passaram pelas mesmas experiências, óbvio, eles não são a mesma pessoa, e aqui que é o ponto, presta atenção nisso, eles não são a mesma pessoa. E aí você pergunta para cada um deles, fulano, por que você não bebe? Ele vai falar, provavelmente, porque meu pai bebia, e eu percebia o quão mal aquilo fazia para ele, e eu percebia como aquilo gerava um efeito dominó negativo, tanto na vida dele quanto na minha vida e na vida do meu irmão. Entendeu? E aí, por isso, ele tomou essa decisão e aquilo gerou um efeito dominó positivo na vida dele. Em contraparte, se eu pergunto para outro irmão, por que você bebe? E ele vai me falar, porque meu pai bebia. Eu aprendi isso com ele. Sempre foi assim, eu sempre enxerguei isso, eu sempre fui exposto a isso. Então, é isso que eu me tornei. Então, assim, é um exemplo, a princípio fictício, mas que a gente pode encontrar em vários pontos da vida real, tá? Porque as coisas, elas podem acontecer a mesma coisa com pessoas diferentes. E a forma com que isso entra é diferente para cada um. E a forma com que eu lido vai ser diferente da do outro. Então, você ter essa questão de você posicionar-se na sua própria história da melhor maneira possível te dá um poder muito grande. Porque você vai conseguir interpretar sempre o melhor cenário que você pode fazer com o pior que existe. É isso mesmo, com o pior que existe. Então, muitas vezes, eu tive experiências que não foram boas, mas que de alguma forma eu olhei para aquilo, eu falei, cara, isso não foi bom. Eu tenho consciência de que isso poderia ferrar a minha vida, mas eu não vou permitir. Eu, de forma consciente, consigo reposicionar isso, eu consigo trazer, tirar algum benefício disso, que é o famoso tirar leite de pedra, né? Muitas vezes é preciso. Porque o médico, igual eu falei, o médico, o terapeuta, o psicólogo,
Muitas vezes a gente só mostra o caminho. Muitas vezes a gente coloca luz naquilo que antes estava escuro. Mas a gente precisa que você, do outro lado, tome certas atitudes, mude certos comportamentos. Óbvio, naquilo que está sob seu alcance. Certas coisas não estão. Mas é aquilo, né? O que está sob meu domínio? O que eu posso fazer? E não o Fabrício, entendeu? Porque é uma questão de papéis, sabe? É uma questão de papéis. Vamos lá. Outra coisa aí que o pessoal pergunta e fala às vezes, emprego. Medo incontrolável de trocar de emprego. Tá. Gente, vamos lá. Mais uma coisa sobre hiperestímulos. Muitas vezes a gente está numa posição que a gente pode se dar ao luxo de certas coisas. Outras vezes não. E não necessariamente isso quer dizer que é ruim, tá? Às vezes é realmente uma proteção. Então presta atenção nisso. Então, às vezes eu tenho um emprego que é estável, que eu ganho bem, que eu estou satisfeito. E tá tudo bem. Mas eu não tenho o dinheiro guardado, eu não tenho uma reserva de emergência, eu tenho uma família inteira para cuidar. É óbvio que eu vou ficar com medo de trocar de emprego se eu não tiver uma garantia. E é normal isso, tá certo? Mas agora, se eu tô numa posição, cara, eu juntei um dinheiro, eu sou um profissional qualificado, entende? Eu sei que o meu currículo é bom, eu sei que me aceitariam em qualquer empresa que eu entrasse, que eu fosse entrevistado, entendeu? Eu tenho essa noção. E assim, gente, uma coisa é você ter uma noção racional, outra coisa é uma coisa mais emocional, tá? A gente tem que separar isso. Porque muitas vezes elas se confundem, às vezes o trabalho é justamente esse, é de separar essas duas coisas. Mas se eu enxergo racionalmente que eu estou numa posição confortável, que eu consigo, que eu quero e que eu posso, aí eu posso trabalhar isso, né? Ah, ninguém depende de mim, ou se depende, eu tenho dinheiro sobrando. E eu enxergo um potencial muito grande aqui. E aí aquela história, né? Risco. Eu queria muito chegar aqui para vocês, né, que às vezes estão numa situação aí que o caminho se bifurca, que às vezes estão numa situação que realmente gera um pouco mais de ansiedade, naturalmente falando, mas que, não vai ter risco. Cara, viver é arriscado, entendeu? Então, por exemplo, quando eu iniciei todo esse projeto de falar sobre ansiedade, tinha um risco de ninguém ir com a minha cara e falar, não, pô, médico maluco aí falando de ansiedade, pô, não, né, quero falar com um médico mais velho, entendeu? Então, gente, a gente tem que ter noção dessas coisas, sobre risco, tá? O risco, ele existe, só que até que ponto? Qual é o ponto, ou não, desse risco, entendeu? Se você conseguir mensurar isso, entender o que é real, o que é virtual, o que é sem noção daquilo que não é, aí beleza, tá certo? Aí beleza. Aí a gente consegue tomar uma atitude mais acertada, tá? Mas geralmente eu peço para as pessoas que estão numa bifurcação escrever, sabe? Escreve os pontos positivos, os pontos negativos, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Porque quando você tira da cabeça, né, você tira daquele ambiente conturbado de ideias, aquele ambiente conturbado que mistura o que é emocional com o que é racional, entendeu? E aí você passa a entender melhor quando você traz isso para o papel, tá certo? Então, vamos lá. Essa é uma forma muito boa, tá? De você conseguir usar o seu medo em motivação, de transformar ele no seu aliado, tá certo? Ok? Então, a gente falou aí sobre reposicionamento da história, né? Falamos aí sobre alguns exemplos que acontecem muito, falamos sobre os tipos de ansiedade. E agora, a gente tem uma mensagem final. Para você que ficou até agora, eu vou reforçar um convite. Essa quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, a partir das 8 horas, horário de Brasília, eu vou ministrar o workshop Ansiedade Dominada. Vai ser online e vai ser gratuito, as inscrições são gratuitas. Você só tem que ir no link que está na bio do Instagram, do Facebook e fazer a sua inscrição, tá certo? O resto a gente conversa lá no grupo fechado de WhatsApp, tudo bem? E vai ser muito bom, a gente vai ter interação ao vivo e lá eu vou te ensinar o caminho para você diminuir de forma significativa os sintomas da ansiedade, de forma natural, dentro de até 6 semanas. Então, conto com a participação de cada um de vocês. No mais, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.